Então vamos lá, vamos ler um trecho deste livro, Episódios Diários, psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, capítulo 34, que diz assim: Adversidades e insucessos. Então vamos lá. Todos nós nos encontramos sujeitos ao que se convencionou chamar adversidade. Uma tragédia, uma ocorrência marcante pela dor que produz, um acontecimento nefasto, a perda de uma pessoa querida, constitui infortúnios que maceram prejuízos financeiros, danos morais, enfermidades catalogadas como irreversíveis, são adversidades desastrosas em muitas existências. No entanto, se fosse encarada a vida sob o ponto de vista espiritual, o homem compreenderia a razão de tais insucessos e não se entregaria a desastres mais graves, quais a loucura e o suicídio, a fuga pelo álcool ou pelos tóxicos. A existência física não transcorre qual nau sem rumo em mar encapelado. Os atos anteriores e a conduta atual são-lhe mapa e rota para chegar ao destino pelo qual o indivíduo opta. Realmente desastrosos são os males que se praticam em relação ao próximo, pois que eles irão fomentar as adversidades de amanhã, que são os inadiáveis resgates do infrator. Trabalha para te impedires infortúnios, especialmente os atuais, que defluem da insensatez, da malversação dos valores, da malquerença. Entretanto, se fores colhido por insucesso de qualquer natureza, ou algum sinistro, assume um comportamento de equilíbrio e enfrenta-os com serenidade. Tudo passa, às vezes, mais rápido do que se espera. Então, nós atualmente estamos numa grande calamidade, mergulhados numa grande calamidade no mundo, né? E essas adversidades temos que encará-las sempre pensando na vida maior, na vida eterna, para que nós possamos, então, como diz Joana, podermos trabalhar ela da melhor forma possível em nossas vidas, sem causarmos mais prejuízo do que nos ajudarmos de fato. Então vamos à nossa prece. Senhor Deus Todo-Poderoso, bondoso Jesus, benfeitores espirituais, nesse momento reunidos junto a Ti, Jesus, nesta casa abençoada, o Centro Espírita Alvorecer, te pedimos que nos guarde, que nos proteja, que nos inspire, que toque os nossos corações e as nossas mentes para aprendermos o estudo que será feito com base em o Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja feito, graças a Deus. Então, meus irmãos, estando tudo bem aí, comentem, por favor, no chat, se a voz está boa, se a imagem está boa, para nós seguirmos bem. Qualquer coisa, vocês me avisam. Então, lá está registrado no capítulo 26 de O Evangelho segundo o Espiritismo, a frase trazida por Jesus, as temáticas que envolvem a frase trazida por Jesus: dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. E aí Jesus fala do dom o Evangelho fala do dom de curar, fala das preces pagas, dos mercadores expulsos do templo, da mediunidade gratuita, e nós hoje vamos falar das preces pagas, que é um dos trechos desse capítulo, que todos têm a ver com isso, com as aptidões, com aquilo que Deus nos deu e que nós precisamos então multiplicar, repassar de forma gratuita, como gratuitamente recebemos. Então, inicia o Evangelho com o trecho de Lucas 20, 45 a 47, que refere-se a Jesus falando dos escribas. Os escribas eram parte daqueles
que ficavam nos templos dos religiosos, né, que ficavam nos templos judaicos, e que eram especialistas nas leis e também, portanto, eram aqueles que faziam a leitura do Torá, eram aqueles que proferiam as preces. E Jesus, então, alerta que muitos deles usavam isso para se beneficiar. Então, eles faziam preces para aparecer. Então, de voz alta, na praça pública, preces extensas, demoradas, e cobravam por essas preces, né? E, obviamente, quanto mais bonita, quanto mais elaborada, quanto mais chamasse a atenção a prece, mais a remuneração era dada. Então, Jesus diz que eles devoravam as casas das viúvas. As viúvas, as mulheres, normalmente são as mais responsáveis pela ligação do lar ao mais alto, a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais. A espiritualidade, como está no capítulo 20 de Nosso Lar, quando a mãe de Lísias, Dona Laura, fala que a mulher tem esse papel no lar, né? De fazer essa ligação, sendo ela um vértice vertical, essa ligação com o mais alto. E as mulheres sempre fizeram isso. Então, dado que as viúvas não tinham quem as protegesse, eram as que mais eram lesadas naquele momento em que os escribas ofereciam essas preces, e pela carência, pela falta, pela desagregação da família, a morte do esposo, acabavam sendo levadas, iludidas por essas criaturas malfazejas. Aí Jesus termina dizendo, né, essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Aí a gente pode voltar também a outro ensino de Jesus. A quem mais se deu, mais será cobrado. Esses indivíduos, eles tinham uma determinada especialidade no tempo, que era o entendimento da lei, né? Eram os estudiosos da lei, então eles tinham muito conhecimento em mão e usavam conhecimento de forma equivocada. Então, aqueles que mais estudam, aqueles que mais se preparam, também são mais responsáveis com os seus atos, com as suas atuações, porque sabem o que devem e o que não devem fazer. Então, quando nós falamos da prece, e aí, para que a gente possa ir entendendo a questão que nós vamos trazer e esclarecer, é preciso que a gente entenda que o ato da prece, ele é um ato que Emmanuel, lá no Consolador, diz para a gente que é um ato que necessita de sentimento e de raciocínio, para que a alma edifique a fé em si mesma. E admitir afirmativas mais estranhas e esdrúxulas seria um equívoco. É preciso examinar o que se tem com a prece, para nós não chegarmos a absurdo daquelas preces montadas, das preces decoradas, das preces longas, das preces. Eu lembro muito bem, e aí é só para a gente intitular, que na minha época de infância nós tínhamos muitas médiums, né, rezadeiras, e na aplicação dos fluidos, porque eram médiuns mesmo de cura, né, que rezavam as crianças, elas tinham um rito, né, e nesse rito muitas vezes elas faziam orações de trás para frente. Então faziam o Pai Nosso de trás para frente. Quer dizer, isso é um misticismo, é uma superstição. Não é a palavra em si, não é o que você decora, não é um formato, como diz Emmanuel, mas um sentimento que nós detemos. E o raciocínio, quer dizer, a entrega racional ao que se quer, ao que se pede, e também na intenção do que se vai receber. Por quê? Porque a lei de Deus é uma ilusão nós acharmos que tudo o que pedimos tem que ser atendido do jeito que nós queremos. Por quê? Porque Deus, que é soberano e sabe tudo, Ele sabe muito mais das nossas necessidades do que nós. Então, por exemplo, quando nós pedimos pagar na loteria, que muitos fazem, esquecemos que, na verdade, a fortuna que pode vir,
ela pode também trazer consigo determinadas problemáticas que vão atrasar a minha reencarnação, quando às vezes nem na encarnação está programada, eu não estou nem preparado para lidar com a fortuna. Então, quando nós pedimos isso e não vem, diz, Deus não me atende, eu preciso tanto. E alguns de nós até capciosamente fazem negociata com Deus. Assim, se eu ganhar, eu abrirei um orfanato, eu darei aos pobres. Isso é negociata, né? Se Deus lhe atender, vai ser para o seu bem, para o seu benefício, porque sabe que você saberá lidar com a riqueza. Enquanto que há outros que não sabem lidar, se a riqueza for entregue a eles, mais problema causará do que outra coisa. Então, quando nós pedimos, muitas vezes não sabemos o que pedimos, mas Deus sabe o que tem que nos dar. Então, a providência divina, ela está sempre atenta às nossas necessidades. Jesus dizia que nem um fio da nossa cabeça cai, que Deus não saiba, que o Pai não saiba. Então, quando nós fazemos a prece tem que ser algo espontâneo. E a gente tem que fazer uma entrega a Deus, a Jesus, a providência, do que nós achamos que precisamos. E Deus vai nos dar conforme as nossas necessidades. É assim que deve ser, né? Óbvio que nem sempre é isso que a gente quer. Nós, se estamos com uma doença, com uma aflição, nós queremos a cura. Se nós, por exemplo, estamos passando por um determinado sofrimento financeiro, nós queremos resgatar e voltar a uma vida comum, a uma vida equilibrada financeiramente. Mas nem sempre, como eu disse, isso é o que deva vir nesse momento para nós. Então, quando nós olhamos para a prece, existe uma frase muito importante no Evangelho segundo o Espiritismo que diz o seguinte: a prece é um ato de caridade, é um arrobo do coração. Então, a princípio, quando nós fazemos a prece por outro, por exemplo, nós estamos fazendo caridade. E ela deve vir, como diz Emmanuel, carregada de sentimento e sempre colocando a vontade do Senhor soberana a tudo que vá acontecer. Então, entregar na mão de Deus o nosso semelhante, pedir que Deus traga a ele o cuidado, o alívio, a proteção, que dê a ele a coragem, o bom pensamento, o raciocínio, é um dever nosso. Então, nós somos caridosos quando fazemos a prece, os Espíritos nos garantem. Desde que ela seja isso, espontânea, que ela venha do coração, que ela venha do coração tido como a sede dos sentimentos, né? Que ela venha atender à sede dos sentimentos. Portanto, cobrar de alguém para que dirija a Deus uma prece por outro é transformar quem a gente pediu num assalariado, né? Mesmo que não seja pelo salário, o próprio agradecimento, o destaque que porventura alguém receba por fazer a prece pelo outro, ela tem em si um ganho, né? Então a gente precisa avaliar muito bem isso, porque a prece ela não pode ser tida como uma fórmula. Aí os Espíritos nos dizem, a prece, se fosse assim, ela seria uma fórmula com comprimento, com formato, com estrutura, e poderia então ser avaliada, aquinhoada num preço monetário ou num preço de recompensa. Como a prece é o que nós dissemos, espontânea, ela não pode ser formatada, ela não tem uma fórmula, a gente nunca vai poder medir quanto é que custa uma prece. Quantos espíritos sofredores, quantos indivíduos encarnados foram beneficiados pela prece, prece de si, prece de outrem, e nem sabem quem pediu.
porque na verdade foi esse sentimento direcionado, não foi algo contratado. Então, toda vez que a gente imagina que a prece tem uma forma, um formato, nós erramos. Por quê? Aonde está a qualidade da prece? Como é que a gente pode dizer, não, aquela prece é boa? Às vezes a gente até diz assim, fulano faz uma prece que é uma maravilha. A prece dele chega mais rápido a Deus. É muito bonita, que prece maravilhosa, chegamos a ficar comovidos. Isso tudo nós estamos olhando o externo. Aí vem os Espíritos sobre a qualidade da prece e nos diz o seguinte, permitam-me ler para que a gente não fuja de nada. Diz assim, a qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que são meros adornos de lantejoulas. Cada palavra deve ter o alcance próprio, Emmanuel, raciocínio. Despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma, sentimento, Emmanuel. Uma palavra deve fazer refletir. Somente sobre essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Aí nós vemos, nós espíritas, não precisamos ir a outras religiões, nós espíritas, identificando as preces melhores, de destaque, daquelas que são floreadas por palavras bonitas, que são longas, que são imprecisas e que tiram de imediato o alcance que a prece precisa ter, que é fazer refletir. Por quê? Porque quando essa prece é muito longa, muito enfadonha, quando ela não é objetiva, as pessoas que estão ouvindo já saíram dali, já desconcentraram, já não estão mais no ambiente, só está o corpo físico, porque a mente já saiu dali, já foi para casa pensando no filho, já pensando na compra do mercado que vai fazer no dia seguinte. Então, perdemos, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Coletânea de Preces Espíritas. Perdemos o que é mais importante, que é fazer o outro refletir. Então a prece deve ser concisa, clara e simples, sem palavras difíceis. Nós estávamos uma vez num evento, um companheiro nosso, espírita, vamos falar de nós, começou a fazer uma prece que durou cerca de 20 minutos. Mesmo que o indivíduo esteja carregado de sentimento, foge ao outro princípio, que é aquele princípio de trazer motivo de reflexão. Estava todo mundo tão cansado que com certeza meia dúzia dormiu, meia dúzia já estava mentalmente desligado, e assim o propósito esfareceu. Então, esse cuidado a gente precisa ter muitíssimo com relação à prece. E imagine se Deus vai fazer distinção de prece pelo tamanho. Se Deus vai fazer distinção da prece pela qualidade das palavras. Na verdade, o que o soberano Senhor da vida precisa é ler sentimentos, é perceber a vontade de que aquilo aconteça, o pedido, o agradecimento, a exaltação. Então, quando nós realizamos a prece com motivo de sentimento, ela é rápida, ela é focada. Vou repetir: clara, simples e concisa.
Uma outra questão que às vezes a gente confunde é aquela questão do negócio, né? Nós estamos no mundo, então nós estamos muito acostumados a trocas. Tudo para nós tem um valor material. Por muitas vezes a gente associou a prece a dar a Deus, dar aos bons espíritos, dar aos santos, uma recompensa pelo atendimento daquela prece feita. E aí condicionamos na própria prece um veículo de paga, um veículo de recompensa. Então dizemos às vezes assim: Senhor, por favor, me ajude nisso, porque se assim for, eu me tornarei melhor. Como não se fosse uma obrigação nossa nos tornarmos melhores. Outra coisa, a gente pode dizer: Senhor, se isso me acontecer, eu irei todo dia fazer uma oração. Orar é uma obrigação nossa. Senhor, se isto acontecer, eu prometo que eu vou trabalhar mais no centro espírita. Deus não se vende. Ele não vende os benefícios que concede. Está lá em Evangelho segundo o Espiritismo. Deus não vende os benefícios que concede. Então, a prece é um momento de entrega em que a gente vai participar de um banquete energético em que oferecemos ao mais alto aquilo que necessitamos, ou os agradecimentos, ou os louvores, e isso volta para nós. Por quê? Porque lembra que não é garantido a obtenção do que se pede. Então o que a gente precisa, na verdade, é entender o resultado, porque o resultado, o atendimento sempre será feito. Quem disse isso? Jesus. Ele diz assim: pedi e obtereis, batei e a porta vos abrirá. Então, não é que nós não recebamos, nós não vamos receber o que queremos, mas vamos receber da forma que Deus, que Jesus, que seus mensageiros, os bons espíritos, entendem que é necessário para nós. Então, não é garantida a obtenção do que se pede, é garantido com certeza a volta. E aí, entendendo a prece, quando nós fazemos a prece, imediatamente quando esse sentimento aflora e o nosso pensamento, motivado pela vontade do Espírito, ele acontece, ele se realiza, ele de imediato vai impregnar os fluidos que estão ao nosso redor. Portanto, no momento de prece, nós irradiamos para fora de nós e impregnamos os fluidos as nossas intenções. Se as intenções são favoráveis para nós ou para outrem, imediatamente esses fluidos, se forem para outrem, são direcionados para a criatura. Obviamente que quando nós, por exemplo, fazemos uma prece para o necessitado, melhor é que a gente eleve essa prece, esse pedido, ou este agradecimento, a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, para que se faça conforme a vontade de Deus, e teremos a certeza que esses fluidos que vão a Deus, que vão a Jesus, que vão aos bons espíritos, irão retornar para o outro indivíduo, irão atingi-lo, e ele sim, a partir da benesse recebida, vai nos retornar em agradecimento, normalmente, em gratidão, aquilo que nós fizemos. E aí os fluidos voltam positivamente para nós. Evitar, especialmente para desencarnados, prece em casa, direcionada diretamente ao desencarnado. Não que a gente não possa fazer isso que eu disse, pedir a Deus por alguém desencarnado, mas nunca evocar o desencarnado, nunca direcionar para o desencarnado um petitório, porque se a gente fizer isso, a gente não sabe primeiro se ele está em condições de receber. E, em segundo lugar, faremos uma sintonia direto com a personalidade desencarnada, com o espírito desencarnado. E dependendo da situação vibratória que ele esteja, ele poderá nos afetar por questão vibracional.
Então, eu lembro um caso que que eu nunca mais esqueci. Nós visitávamos um orfanato, melhor, um asilo, e tinha uma senhora, e a senhora em asilamento, ela reclamou, conversando conosco, que tinha noites que as noites eram muito agitadas, que ela não conseguia dormir. Nós observamos que do lado da cama tinha um copo de água cheio de papeizinhos embaixo. Aí nós perguntamos, mas senhora, o que é isso? Ela disse, é o seguinte, todo mundo que vem desencarnando, desde o tempo que eu estou aqui, eu coloco o nome e de noite eu chamo por eles, peço que Deus os guarde, falo com eles. Quando ela cria essa ligação, ela atrai para junto dela muitos daqueles que ainda não têm condições de receber diretamente essa conversa, esse pedido, essa ligação. E, obviamente, essas criaturas, ainda em estágio espiritual com vibratório problemático, inferior, traz para ela sensações negativas e ela não conseguia dormir. Aí nós orientamos ela a tirar aqueles papéis, o copo d'água, fazer a sua prece a Deus, a Jesus, lembrando dessas pessoas, pedindo que Deus os ajude, que os bons espíritos os guiem, que levem eles para os melhores caminhos, conforme as suas necessidades, as suas aflições. Esta é uma prece completamente cabível de nós fazermos e é o ato de caridade que nós devemos fazer, né? Sendo este arrobo do coração, de forma natural. Então, fora esses cuidados, a gente precisa entender, então, que nós sempre estaremos, quando estamos em prece, sob o olhar de Deus, de Jesus e dos bons espíritos. Óbvio que Deus não associa, subordina a um ato de clemência, a sua bondade, a sua justiça. Óbvio que ele nos dá sempre, mesmo sem a gente pedir. Mas a prece, de fato, é um ato que vai somar, vai dar força por causa da humildade, a necessidade de pedir. Então Deus sempre sabe tudo o que precisamos. Mas à medida que nós nos colocamos em atitude de humildade, isso reforça, isso soma aquilo que para nós virá. Então a prece é importante por isso, porque é um momento que nós nos colocamos diante de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, para que nos sejam atendidas as questões. Os espíritos nos dizem, a razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. Então, por exemplo, quando a gente vê determinadas religiões pregando que a prece só funciona se for feita por fulano, por cicrano, pelo orientador, pelo pastor, pelo padre, pelo dirigente espírita, isso é um grande equívoco. Pelo médium tal ou pelo médium tal, isso é um grande equívoco. Porque aí a gente colocaria na mão de criaturas humanas, imperfeitas, falíveis, em processo de evolução, no nosso caso ainda em expiação e provas, a sabedoria, a ciência para fazer com que aconteçam as coisas de Deus, para que a justiça de Deus se realize. Óbvio que isso não tem fundamento. Qualquer um de nós pode fazer a prece. Imagina a prece de uma mãe, lembrando que estamos falando aí de força de sentimento, estamos falando de intenção. Quando uma mãe faz uma prece para um filho doente, ali com certeza estarão concentrados todos os fluidos. E a gente às vezes tem a coragem de dizer, não, minha irmã, mas não, isso não basta, é preciso que você vá no centro espírita. Imagina, se o indivíduo ali está ligado a Deus, o Espiritismo jamais pode vincular o trabalho que nós fazemos nas questões da prece. Se fazemos isso, corremos nos mesmos erros das outras religiões, também da fluidoterapia. O passe e a água fluidificada são terapias auxiliares. Nós não podemos ofertar isso como bênção,
como maneira para que o indivíduo se livre de todos os seus problemas. Isso é um equívoco. Terapias auxiliares. Porque qual é a terapia real que a casa espírita deve oferecer? A transformação moral da criatura. Porque o indivíduo moralizado, ele construirá um futuro sem dor, sem sofrimento, sem aflição. Se não consegue ainda moralizar-se e ainda está em processo de conturbação, a casa espírita tem como lhe oferecer terapias auxiliares, como a água frutificada, a prece, né, a irradiação. Mas isto não faz com que o indivíduo fique dispensado de fazer por si, de fazer a sua parte. Então, a mãe que faz a prece para o filho, com todo o poder que tem os seus sentimentos maternais, tem um efeito magnífico, muitas vezes muito maior do que aquele que ela encontrará numa instituição religiosa. E o Espiritismo tem que deixar isso claro. Nós não somos uma religião em que estamos à procura de adeptos, muito menos queremos prender as pessoas a ocultismos, a ritos, a formas. É uma doutrina libertadora. Então, a prece na casa espírita, ela tem que ter esse formato de algo que vai ajudar o indivíduo, nunca que vai livrá-lo de todo o mal. Óbvio que a gente às vezes faz isso até por automatismo, né? A gente diz, fulano, vai lá tomar um passe, né? Vai lá tomar uma água fluidificada. Ao invés até de recomendar, meu irmão, faça mais prece. Regre a sua vida. Pense no que você está fazendo. Mas assim, é de natural, às vezes, a gente fazer isso, né? Não cometemos grandes erros. Na verdade, é apenas uma resposta atávica ao tempo em que a gente estava em outras religiões e que a solução lá oferecida era uma solução de que só a religião, só a igreja, o templo, poderia solucionar os problemas da criatura. O Espiritismo constrói na criatura as soluções. Isso é importantíssimo. A justiça de Deus é como o sol, os Espíritos dizem. Existe para todos. Para o pobre, para o rico, para aquele que pode pagar, para aquele que não pode pagar. Pois que se considera imoral traficar a graça de Deus. Olha que coisa direta, né, que os Espíritos dizem, né? Não é lícito fazer comércio das coisas de Deus. Lembre-se que eu venho falando, não é só o comércio, considerando o ganho financeiro não, viu? Nós podemos comercializar com ganhos secundários, pelo elogio, pela exaltação da vaidade, do orgulho, pelo destaque social. Então, fulano tem uma prece muito forte, e o passe de ciclano é uma maravilha. Você toma e sai renovado. Enquanto a gente viver assim, nós estamos persistindo nos nossos erros do passado. O indivíduo, ele deve ser conscientizado das suas necessidades, né? Ainda outro inconveniente que normalmente se apresentam é aquele que eu disse sobre o indivíduo se achar dispensado de fazer a parte dele. Se nós colocamos a prece daquele lugar ou daquele lugar como a solução dos problemas, nós dispensamos, até por eliminação, nós dispensamos a criatura de fazer a sua parte. Quer dizer assim, olha, eu continuo minha vida e quando eu estiver com algum problema, eu vou lá e soluciono a minha questão. Eu não preciso fazer nada por mim, porque tem alguém que faz. Aí o indivíduo faz horrores na vida cotidiana e vai
a casa espírita se limpar através da água frutificada, através da prece, através do passe. Quando, na verdade, ele precisa fazer uma autolimpeza. Precisa ele identificar em si as suas problemáticas. Muitas religiões ainda erram por isso. E nós, à luz do que o Espiritismo nos apresenta, especialmente nesse trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, não podemos incorrer nestes mesmos erros. Levar a criatura às benesses que ele necessita é a justiça de Deus que o fará. É o atendimento às suas necessidades. Então, o poder que a gente encontra na prece está relacionado diretamente ao fervor, os espíritos dizem. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Então, quando a gente faz um pedido, quando a gente pede por alguém, quando a gente pede até por nós mesmos, é necessário que esse pedido, essa prece, ela tenha a força da vontade. Eu havia dito isso, né? A força da intenção, do fervor, do querer efetivamente que aquilo se realize. Vai valer muito mais do que a quantidade de palavras, vai valer muito mais do que o floreado e as lantejoulas que a gente possa colocar. Vai valer muito mais do que o tempo, a extensão da prece que façamos. Então, meus irmãos, esse fervor é aquele que vai levar ao terceiro, ao indivíduo, a vontade, o toque, para que ele possa seguir. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, fala o seguinte, no capítulo 19, item 5. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Então, a prece, ela tem esse, como eu havia dito, esse poder de impregnar os fluidos e direcionar os fluidos. E os espíritos, então, nos esclarecem que quando nós associamos a nossa prece à prece de outros, no que a gente chama de prece coletiva, a prece ela se torna mais poderosa. Por que ela se torna mais poderosa? Porque todos que oram de coração, com um pensamento em uníssono, colimando o mesmo objetivo, eles direcionam em uníssono, juntos, esses fluidos. Então, às vezes, a gente vê assim acontecer. Olha, foi feita uma prece, todos nós fizemos prece por fulano, ele estava na corrente de oração do centro tal, e ele melhorou espantosamente. O poder da prece. Ele estava adoentado, melhorou repentinamente. Fulano estava em desequilíbrio mental, na vida comum, e tantas pessoas oraram por ele que ele superou tudo isso. Os fluidos que chegaram a ele. Então, esse conjunto, essa prece coletiva, acaba tendo um resultado mais favorável, porque ela vai caminhar junto com a potência fluídica. Então, meus irmãos, nós termos na casa espírita momentos de irradiação para os encarnados, momentos de preces aos desencarnados, é muitíssimo salutar. Especialmente na casa espírita, onde se houver algum tipo de atração mental, os espíritos em desequilíbrio são para lá levados para atendimento, ou direcionado à contraparte espiritual da casa espírita, onde haja
por parte dos espíritos dos nossos irmãos desencarnados, os orientadores, aqueles que fazem um trabalho com excelência. Então, quando nós pudermos, assim que pudermos, mantenhamos irradiações e preces como trabalhos na casa espírita, para que nós possamos alcançar em coletividade aqueles irmãos que mais necessitam de forma anônima, de gratuita. Evitemos o que às vezes acontece, né? Nós sermos reconhecidos por isso. A coletividade também evita aquela questão de a prece de fulano é mais poderosa do que a do ciclano, porque quando é feito no coletivo, quem fez foi a instituição. Então nem foi Beltrano, nem foi ciclano, e nós despersonalizamos o ato da prece em favor de outro. Isso é positivo, porque evita que a nós seja estimulado qualquer sentimento de vaidade, de orgulho, desnecessário ao nosso caminho evolutivo. Os espíritos dizem que os espíritos inferiores, sofredores, os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem. Primeiro ponto. Quando a gente ora então pelo desencarnado, primeiro ponto, ele já se sente menos abandonado. Ele sabe que tem alguém por ele. E é assim como nós estivéssemos, por exemplo, perdidos em algum lugar e avistássemos um amigo. Você, graças a Deus, está lá um amigo, ele vai poder me ajudar a sair desse labirinto, desse bairro que eu não conheço. Ele vai me dar uma dica, né, sobre a rua, sobre o local onde eu estou, e aí vai facilitar essa minha saída. Então esse é o primeiro ponto. O segundo isso torna eles menos infelizes, né? Além disso, essa ação direta dos fluidos vai reanimá-los. Então vai dar a eles ânimo. Ânimo para quê? Para tomarem as suas decisões de soerguimento, porque só está em sofrimento quem não conseguiu o equilíbrio moral, espiritual adequado. Sabemos que isso é passageiro, porque para nós espíritas não existem penas eternas. Então nós podemos orar por qualquer um. Para nós espíritas não existe condenação. Então nós devemos orar por todos. Mas ele foi um criminoso, ele cometeu suicídio. Para nós não importa. Todos merecem a prece, porque entendemos que Deus dá a cada um conforme os seus atos. Então nós não precisamos nos assenhorar da justiça de Deus. Não somos nós que vamos avaliar se o indivíduo merece ou não merece uma prece. Somos nós que precisamos ter nos nossos corações a certeza de que a prece é um bem, é um ato de caridade, é um arroubo do coração. Então não somos nós que vamos ficar medindo. Aí eu não vou orar por ciclano não, porque ele fez isso. Eu não vou orar por Beltrano não, porque ele está nessa categoria. Muito menos vamos achar que isso pode, amenizando o sofrimento, atrapalhar o resgate da pessoa. Isso, então, é completa besteira, porque a nós cabe misericórdia, está no Evangelho. Então, tomados de misericórdia, sendo indulgentes, estamos num ato de caridade verdadeira. Então, podemos fazer prece por todos. O Espírito recebe, ele se anima para tomar as suas decisões. Incute-lhes o desejo de se elevarem e de arrependerem-se, que é o primeiro ato para a transformação do indivíduo, que está lá no Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e o Inferno, que é arrependimento, expiação e reparação. Assim completa-se o resgate das nossas faltas. Então, o arrependimento é o primeiro ato. Quando a gente ora por eles, nós animamos os espíritos sofredores, nós fazemos com que eles tenham a intenção do arrependimento e a força da reparação, que é muitíssimo importante para nós.
Então, quando nós nos colocamos em favor desses nossos irmãos, nós não estaremos de imediato tirando eles do sofrimento, porque isso não nos cabe. Cabe a Deus, a Jesus e a eles próprios. Mas estamos dando a eles ferramentas para que possam dali sair. Então, não há nada mais gratificante e de forma gratuita e espontânea que orar pelos sofredores. Assim a gente pode fazê-los entender que há, como diz o popular, uma luz ao fim do túnel, que eles podem voltar a viver no caminho da felicidade. Então a prece, ela tem, meus irmãos, esse poder, essa benemerência característica, especialmente quando nós direcionamos aos nossos amigos, aos nossos irmãos, àqueles que sofrem. Outro dia eu ouvi uma história, mas que está registrada, de Dona Ivone do Amaral Pereira, que ela tinha um caderninho em que, quando ela via um caso, por exemplo, de suicídio no jornal, ela anotava o nome, o dia, para realização de preces, conforme a orientação dos espíritos que estavam com ela. Era uma médium de grande tarefa, uma médium de um trabalho excepcional. E Dona Ivone, então, em determinados dias, horários programados, conforme a orientação dos espíritos, ela fazia prece por todos aqueles nomes desconhecidos, mas que eram suicidas, eram os réprobos, eram aqueles que haviam, por necessidades, intenções, falta de conhecimento das coisas, retirado a vida do corpo físico. Veja que ato benéfico de caridade. Será que nós agimos assim? Às vezes nós vemos na TV um ato de malefício profundo, né? Um crime grave, de um assassinato, um estupro, e nós, ao invés de nós orarmos por aquelas criaturas, na súplica que Deus permita a eles caminharem no caminho do bem, reformando os seus atos equivocados, nós impingimos pensamentos negativos. Nós direcionamos a eles desejos inapropriados. Então, meus irmãos, com o olhar da doutrina espírita, a prece, ela deve ser sempre na intenção do bem. Não importa quem seja o indivíduo. E se ele sofre ou se faz sofrer, merece igualmente as nossas preces. A prece, então, ela é esse ato espontâneo, esse ato que vai surgir dos nossos corações, que vai percorrer o nosso pensamento e que nos vai fazer melhores como criaturas e também levar ao outro sossego da alma. Ela não pode ser de maneira nenhuma pensada como por uma forma de pagamento, de escambo, de troca. A prece, ela deve ser dada gratuitamente, como gratuitamente foi dada a cada um de nós a possibilidade de fazê-la, pela graça de falar, pela graça de pensar, pela graça de sentir. Então, nós, de fato, como frisa Jesus no Evangelho, não podemos errar nesse tom, nesse campo, nessa questão. Devemos também ter misericórdia por aqueles que ainda não conseguem entender isso, porque, como disse Jesus, serão cobrados na proporção dos seus erros. Nós, espíritas, somos agraciados por essa doutrina que não deixa nada, meus irmãos, sem que seja esclarecido. Hoje em dia, muitos são aqueles
que querem ainda achar que é possível trazer novas coisas para o Espiritismo. Se nós não conseguimos ainda sequer penetrar, eu ouvi hoje isso de um espírito, completamente nos conceitos, nos conhecimentos que a doutrina espírita nos trouxe. O espírito diz: para que então eu vou querer coisa nova se eu não consigo dar conta do que eu tenho? Então, eu convoco agora um texto da Revista Espírita, que eu vou pedir permissão a vocês de ler também, do ano de 1861. Foi uma mensagem recebida na cidade de Mitz, assinada por um espírito familiar. Diz assim: a prece é uma aspiração sublime, a qual Deus concedeu um poder tão mágico que os espíritos a reclamam para si constantemente. Suave orvalho é um refrigério para o pobre exilado na terra. É um arranjo frutuoso para a alma em prova. A prece age diretamente sobre o espírito a quem é dirigida. Não transforma espinhos em rosas, mas modifica sua vida de sofrimentos. Não tem o poder sobre a vontade imutável de Deus. A lei de Deus está posta, mas imprime esse impulso de vontade que levanta a sua coragem, ao dar-lhe força para lutar contra as provas e as dominar. Por esse meio é abreviado o caminho que lhe conduz a Deus. E como efeito maravilhoso, nada pode ser comparado à prece. Termina o espírito familiar. Meus irmãos, ele diz: nada pode ser comparado à prece. A sublimidade da prece, os efeitos da prece, a qualidade da prece, como a prece pode atender às necessidades humanas, como a prece pode calar nos corações que sofrem, como a prece pode atender àqueles que mais precisam. E nós que estamos juntos, né, no nosso dia a dia, que estamos aí caminhando no processo evolutivo, graças a Deus, com a doutrina espírita a nos ajudar, precisamos da prece. Eu sei que hoje em dia a gente está fazendo bastante prece, né? Premidos pelo flagelo destruidor, a pandemia que envolve a Terra, nós estamos fazendo mais preces do que o comum, né? Minha mãe é protestante, mas outro dia ela chegou para mim e disse: Alexandre, mas como estão fazendo preces, né? Eu disse: sim, minha mãe, é verdade. Ela acompanha as preces que eu faço, tem algumas preces fixas, e nós, em conjunto, em família, estamos fazendo preces também. Então, é a constatação de fato, e espero que a gente mantenha esse bom hábito, né? Passado o flagelo destruidor, passado a pandemia, nós possamos ter aprendido um pouco mais sobre a prece, né? Então, meus irmãos, o nosso objetivo hoje era esse: trazer uma ideia geral da prece e falar da questão da prece paga como não sendo necessária, e o cuidado para nós espíritas, mesmo que não, claro, obviamente, não façamos escambo, troca financeira, possamos estar equivocados quando ofertamos a prece ou algum benefício espiritual àqueles que recorrem à casa espírita. Que Deus e Jesus possa nos sempre dar oportunidades como essa. Eu agradeço ao nosso irmão Inácio e à família do Centro Espírita Alvorecer por esse convite, e certamente em outras ocasiões
estaremos juntos para conversarmos sobre outros assuntos. Muito feliz de estar com vocês. Vamos fazer então a nossa prece para nós encerrarmos a nossa atividade na noite de hoje. Fazemos assim. Senhor Deus, bondoso Jesus, benfeitores espirituais, dirigentes do Centro Espírita Alvorecer, dirigentes das casas espíritas que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir, de todos os irmãos que participam do movimento espírita no estado do Rio de Janeiro, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos e te pedimos, Senhor, que sempre estejam conosco, que nos guie, que nos oriente, que cubra de luz esta casa abençoada, os seus trabalhadores e também, Senhor, todo o movimento espírita do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo, colocando no coração de todos os seguidores desta doutrina nova, desta doutrina maravilhosa, o conceito básico de que fora da caridade não há salvação. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, meus irmãos, muitíssimo grato. Que Jesus esteja com todos. Muita paz a vocês, muita paz a todos. Que assim seja, fiquem em paz.